partir de agora, está no ar o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Todo dia assim, vida no campo, Deus sorrindo pra mim. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando para o seu programa semanal de saúde. Em nossos programas, abordamos o ser humano de uma forma global. Hoje, 18 de fevereiro de 2023, os profissionais do programa Vida Plena responderão perguntas super interessantes. Neste quadro, você poderá tirar suas mais variadas dúvidas. E na reflexão de hoje, continuaremos a ouvir a série sobre a Bíblia Sagrada com o pastor Emerson. No quadro das curiosidades, Lily Iboldi continuará falando sobre as curiosidades sobre o espinafre. E na receita saudável, Lily Iboldi ensinará a fazer um shake para a regeneração da retina dos olhos. E hoje o cientista alimentar Tiago Rocha falará sobre sarna, alergia e coceira. Faça perguntas por escrito ou grave áudio e envie para nós. Está com alguma dúvida sobre a sua saúde ou precisando saber mais sobre prevenção? Mande a sua pergunta para o programa Vida Plena, que um dos nossos profissionais responderá. Sua pergunta pode ser para dentista, nutricionista, médico, fisioterapeuta e análises clínicas. Envie mensagem de áudio ou texto para o WhatsApp 92000 7352. Participe! E agora, no programa Vida Plena, o quadro Pergunte ao Doutor. Olá, ouvintes. Meu nome é Cíntia Natel, eu sou fisioterapeuta e atuo na área há mais ou menos um ano. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho para vocês. Eu sou instrutora de Pilates. Para quem não conhece, o Pilates é uma técnica que trabalha o corpo e a mente juntos, visando a melhora da flexibilidade, do fortalecimento muscular, melhora da postura, da respiração e também a redução das dores. Também trabalho com a ecoterapia, que é um método terapêutico em que o paciente realiza as atividades em cima do cavalo, por causa dos movimentos rítmicos e repetitivos da marcha do cavalo, resultando assim em um movimento similar ao da marcha humana. Trabalho também com a fisioterapia convencional, e agora eu vou explicar um pouquinho sobre a fisioterapia para vocês. A fisioterapia tem como objetivo o diagnóstico, a prevenção e o tratamento de disfunções cinéticas, ou seja, disfunções do movimento, sejam elas decorrentes de traumas, doenças adquiridas ou doenças genéticas. Algumas habilidades essenciais em um fisioterapeuta é ter uma boa capacidade de observação e de decisão, uma sensibilidade tátil, equilíbrio emocional, boa disposição física, boa coordenação motora, vontade de ajudar o próximo, boa comunicação, autocontrole e responsabilidade. E, além disso, saber diagnosticar e elaborar tratamentos fisioterapêuticos completos, com prognóstico, objetivos, recursos e técnicas terapêuticas em benefício ao paciente. As principais funções do fisioterapeuta são avaliar, realizar diagnósticos, prevenir e reabilitar, proporcionando promoção da saúde e melhora da qualidade de vida. Mulheres grávidas podem fazer fisioterapia? Se não houver nenhuma restrição médica, como sangramento, placenta prévia, pré-eclâmpsia, restrição de crescimento intrauterino, diabetes do tipo 1 não controlada, hipertensão não controlada ou outros distúrbios cardiovasculares, respiratórios ou sistêmicos graves, a gestante pode sim iniciar a fisioterapia a partir da 13ª semana de gestação. A atividade ela pode ser mantida do início até o início do trabalho de parto, desde que não
haja complicações no decorrer da gestação. Inclusive, tem uma área da fisioterapia que se chama fisioterapia pélvica, que é o principal exercício indicado para gestantes, pois atua desde o início da gestação até no pós-parto, promovendo alívio das tensões musculares e dores, fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico e também prevenindo e tratando casos de incontinência urinária. Para as mulheres que desejam o parto normal, inicia-se o trabalho de relaxamento da musculatura do assoalho pélvico, a partir então da 32ª semana de gestação. Ao nosso dentista André, a pergunta é: quando devo trocar minha escova de dentes? Olá, queridos amigos da Rádio Cidade Alta FM. Aqui quem fala novamente é o André Felipe, cirurgião dentista. E a pergunta que eu vou responder hoje é a seguinte: quando devo trocar a minha escova de dente? Então vamos lá, essa pergunta é muito interessante, porque muitas das vezes surgem diversas dúvidas relacionadas a esse tema, tá? Então eu vou falar aqui 2 fatores que a gente usa como medida para a gente trocar a nossa escova de dente. Então vamos lá, o primeiro fator é quando a minha escova de dente as cerdas da minha escova de dente começam a envergar, começam a entortar. Esse é um sinal de que a minha escova de dente já deve ser trocada, jogada fora e comprar uma nova. O segundo fator que a gente deve levar em consideração já é um fator científico, né? É um artigo científico que fala que ela deve ser trocada de 3 a 4 meses de uso, tá? Independente se as cerdas estiverem envergando ou não, tá? Existe também um fator que 90% dos dentistas recomendam também, e também existem artigos científicos que comprovam também isso, que é quando o paciente pega algum tipo de patologia viral, alguma gripe, algum resfriado ou alguma infecção na região da cavidade oral, certo? Esse hábito, a gente trocando após a gente ter alguma dessas doenças, pode sim prevenir de a gente não ter futuramente novas infecções causadas por esses vírus, por essas bactérias, certo? Espero que tenha ficado claro. A todos vocês um grande abraço, que Deus abençoe vocês. Você está ouvindo o programa Vida Plena. A pergunta nossa médica é: ansiedade tem cura? Posso tomar o remédio só por um tempo? Olá, chegou aqui uma pergunta bem legal, bem interessante, que é a seguinte: ansiedade tem cura? Posso tomar o remédio só por um tempo? Primeiro a gente tem que saber que a ansiedade em si, ela é meio fisiológica, tá? Todo mundo tem um pouco de ansiedade. Ansiedade caracteriza assim: meu sonho sempre foi fazer uma viagem de cruzeiro, ou meu sonho sempre foi casar. Então todo mundo gera essa ansiedade, aquela coisa de esperar o dia que a gente tanto chegar o dia que a gente tanto esperou. A ansiedade a gente caracteriza como patológica quando ela começa a te prejudicar. Eu vou realizar a viagem que eu sempre quis, mas eu agora começo a ter meu coração batendo assim, que eu sinto que parece que vai sair pela boca, eu sinto um aperto no peito, eu começo a suar, eu começo a me prejudicar a minha vida, por expectativa, digamos assim, do que vai acontecer. Então a gente caracteriza isso como ansiedade patológica. A ansiedade, se ela não tem cura, uma vez diagnosticado, você sempre vai ter. Mas a ansiedade a gente pode fazer a remissão dela, tá? O tratamento da ansiedade, ele é muito mais que só medicamentoso. E fala que posso tomar remédio só por um tempo. Você precisa procurar um médico, e depois de um tempo que você toma o remédio, a gente faz o desmame, que a gente chama. A gente vai diminuindo a dose até que não seja necessário. E a gente, lembrando que o tratamento da ansiedade também não é só farmacológico, um remédio. A gente tem que
lembrar e frisar que nós temos a melhora da ansiedade fazendo exercício físico, através da nossa alimentação. Um dos hormônios do prazer que a gente fala, da alegria, é a serotonina. E a serotonina, ela é absorvida pelo intestino. Então, o que quer dizer isso? Que a nossa alimentação interfere também nos nossos sentimentos, na ansiedade. Então, a gente chega à conclusão que a ansiedade engloba vários fatores, né? Como regulação do sono, você dormir é, as horas necessárias, né, para o descanso, uma alimentação, e como eu dei uma breve explicação, ela influencia nos nossos sentimentos, né? Fazer uma hidratação, uma prática de atividade física regularmente. Às vezes, o primeiro tratamento para ansiedade, nós pedimos isso, mudança do estilo de vida, que a gente só entra com terapia medicamentosa se o paciente fez essa mudança de vida e mesmo assim não melhorou. Aí nós aliamos a mudança do estilo de vida mais a medicação. E lembrando que cada paciente precisa ter um tratamento individualizado. O remédio que minha vizinha toma para ansiedade não vai servir para mim, o que eu tomo não vai servir para o meu filho. Então, por isso é muito importante a procura de uma ajuda profissional. Se você vê, como eu disse, que a sua ansiedade, o seu sentimento está atrapalhando a sua vida, essa sua ansiedade está fazendo você ter uma perca de qualidade de vida. Você está ouvindo o programa Vida Plena. Acompanhe agora a reflexão da semana. Bom dia, amigos da Cidade Alta FM. Que alegria estar com vocês aqui em mais um programa. Bom, como nós já vínhamos conversando sobre o Gênesis, hoje chegamos ao terceiro capítulo de Gênesis. Um capítulo muito complicado. Um capítulo onde começam os nossos problemas. E os problemas, as dificuldades, a morte, tudo que temos hoje aconteceu no terceiro capítulo de Gênesis. Depois, quando você tiver um tempo, busque a tua Bíblia e leia o capítulo 3 de Gênesis. Ele é muito interessante. Ali demonstra como nós somos fáceis de ser enganados. Mostra também quem é o pai da mentira e aquele que é o enganador, aquele que busca enganar você a todo momento. Mas no capítulo 3 começa assim: Ora, a serpente era a mais astuta que todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo a diferença entre o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Ai, ai, ai. Aqui começaram os nossos problemas. Puxa vida. Sabe que muitas pessoas dizem assim: nossa, ai, se fosse eu no lugar de Adão e Eva, eu não teria comido, eu teria passado nesse teste. Olha, é muito fácil falar isso depois que a gente já sabe o resultado, né? Mas eu creio que qualquer um de nós que estivesse lá também teria cedido. Até porque Adão e Eva não conheciam o mal. E Satanás, como ele é muito astuto, ele vem sempre te dando curiosidade, te provocando naquilo em que você é fraco. E olha só, o que ele disse para a mulher?
Primeiro ele começa com uma mentira, né? Ele pergunta assim: não comereis de toda a árvore do jardim? Não foi Deus que disse para você comer toda a árvore do jardim? Era uma mentira, porque Deus disse que aquela árvore do bem e do mal não era para ser comida. Era a única árvore que não podia ser comida. Mas a serpente, muito astuta, ali começa agora já a colocar dúvidas e mentira. E ainda diz que, olha, se você comer, você certamente não morrerá. Veja só que coisa. E realmente não ia morrer imediatamente, mas depois de muitos anos ela morreria. E não só isso, a morte viria sobre toda a terra e é o que acontece com a gente até hoje, né? Algo muito triste e decepcionante. O inimigo, ele é o pai da mentira. E por ser o pai da mentira, ele consegue trazer muitas mentiras ao nosso planeta. E você é a todo momento infectado com muitas mentiras. E começou aqui nesse dia, infelizmente. E olha só, a mulher quis usar o discernimento dela. Ela ouviu a mentira da serpente, que era Lúcifer que estava por trás daquela serpente, certo? E agora ela calcula e diz assim: olha, eu vi que a árvore é boa mesmo. Por que eu não vou comer? Deus está querendo me esconder mesmo a diferença entre o bem e o mal. Puxa, que inocência, né? Eva só conhecia o bem. Imagine se nós pudéssemos conhecer só o bem. Quanta alegria nós teríamos. Mas infelizmente a nossa matriarca, ela aceitou essa mentira, comeu do fruto e passou para Adão. Adão sabia que aquele fruto era um fruto proibido, mas ele, por amor à sua mulher, também comeu. Por causa disso, todos nós hoje estamos aqui. Naquele momento que eles comeram do fruto, deram autoridade para Satanás ser o comandante agora deste planeta. Por isso, quem comanda as ações desse planeta hoje é o nosso inimigo. Satanás está aqui para mostrar como funciona o reino dele. E a gente já percebeu. É muito ruim. É cheio de mentiras, cheia de dor, cheio de morte, só de coisas ruins e muita infelicidade. Mas Deus permitiu que ele viesse à Terra e fizesse isso para provar ao universo quem exatamente ele é. Essa história começou lá no céu, muito antes da criação. Lúcifer, ele era um anjo de luz e estava comandando, ele era o regente do coral de anjos do céu. E ele ficou com inveja de Jesus e disse que Deus era injusto, que obrigavam os anjos a estarem ali. Quando isso aconteceu, houve um murmurinho entre os anjos e alguns anjos se rebelaram. Que pena. Quando isso aconteceu, Jesus saiu no meio dos anjos e foi conversando com eles para explicar que Deus não era assim. Deus sempre respeitou o nosso livre-arbítrio e ainda continua até hoje tendo o livre-arbítrio, respeitando a tua vontade. O teu desejo de escolha, Deus continua respeitando. E dessa forma, depois que Lúcifer não se arrependeu e continuou fazendo essa guerra lá no céu, foram expulsos Satanás, que é Lúcifer, e seus anjos, um terço dos anjos, para a terra. E aqui, quando Adão e Eva preferem fazer a vontade de Lúcifer do que a vontade de Deus, eles dão o direito do jardim do Éden para Lúcifer comandar. E é por isso que essa terra hoje, esse jardim do Éden antigo, antes do pecado, agora é pós-pecado, nós passamos tanto sofrimento, tantas angústias, tantas coisas terríveis. É por conta do pecado. Nunca coloque a culpa em Deus, porque no nosso próximo programa eu vou falar um pouquinho de como Adão e Eva colocaram a culpa em Deus e nós continuamos até hoje colocando a culpa em Deus. Deus não tem culpa do pecado, mas tudo que acontece aqui nessa terra é o preço do pecado que Adão e Eva resolveram experimentar. E hoje nós pagamos esse preço. Mas fique tranquilo, Jesus irá voltar e vai vir buscar todos aqueles que não pactuam com o pecado. Um abraço a todos vocês. Leia a Bíblia. Deus abençoe você. Separe um tempo para ouvir a voz de Deus.
lendo a sua palavra, você vai entender muito mais sobre os planos de Deus para a tua vida. Um abraço, Deus te abençoe e até a semana que vem. Você está ouvindo o programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lili e Buldi. Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para continuar com as curiosidades sobre o espinafre. E vamos a ver algumas aplicações importantes do espinafre. Por exemplo, afecções da retina. Uma pesquisa muito minuciosa feita no Hospital de Olhos e Ouvidos em Massachusetts, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, comprovou que pessoas de 55 a 80 anos de idade que consomem espinafre habitualmente apresentam um risco muito menor de sofrer perda de acuidade visual devido à degeneração macular. Anemia. O espinafre contém 2,72 miligramos de ferro a cada 100 gramos, que essa proporção supera o da carne, ainda que o ferro de origem vegetal seja absorvido com maior dificuldade que o de procedência animal. A presença de vitamina C, procedente tanto do próprio espinafre quanto de alguns alimentos, favorece notavelmente a assimilação desse mineral. O suco fresco de espinafre es una forma eficaz de tomarlo en caso de anemia. Aumento de colesterol. Fue comprobado en pesquisas que las proteínas de espinafre impiden la absorción del colesterol y dos ácidos biliares. Su consumo ayuda a reducir un nivel de colesterol no sangue. Gravidez. Pela riqueza en ácido fólico y folato, que previne certas malformações nervosas no feto, así como su poder antianémico, o espinafre es una verdura ideal para las grávidas. Esporte y crecimiento. Por su riqueza vitamínica y mineral, o espinafre constituye una verdura muy recomendable para esportistas y adolescentes en fase de crecimiento. Podemos utilizar o espinafre de forma crua, numa salada, congelado, perde um pouquinho da vitamina C, mas você pode ter disponível todo o ano. E cozido, a forma ideal é ao vapor, que aí ela não perde nenhuma vitamina nem mineral. E suco fresco, meio copo ao dia antes do almoço e do jantar, é a dose recomendada. Então, vamos comer mais espinafre? Até a próxima semana. Agora no programa Vida Plena, a receita alternativa da semana. Então agora vamos à receita de um shake que é ótimo para a degeneração macular da retina. Tem as propriedades de protetor de visão, antioxidante e nutritivo. Então, pegue um lápis e um papel e anote os ingredientes. Uma manga descascada e picada, uma xícara de espinafre, uma colher sopa de tahine, que é pasta de gergelim, e 1,5 copo de suco de laranja. Vamos a bater tudo no liquidificador até obter uma mistura homogênea. E não precisa adoçar. E agora é só desfrutar cuidando nossos olhos. Até a próxima semana. O programa Vida Plena apresenta a Dica do Dia com o cientista alimentar Tiago Rocha. Olá, espero que você esteja muito bem. Prazer, sou Tiago Rocha, cientista na área da alimentação, sou biólogo, tenho estudado os tratamentos naturais há muitos anos. E através das minhas redes sociais, eu tenho ajudado as pessoas a tratarem as suas doenças de uma forma natural. Nada de novo, porque há 200 anos atrás, a forma com que nós tratávamos as nossas doenças era assim,
através de um chá, de uma planta, de um alimento, de uma técnica natural, mudamos e nós temos colhido efeitos colaterais violentos de uma sociedade cada vez mais doentia, infelizmente. Estamos na era do remédio químico e o meu trabalho é amenizar isso e mostrar que existe sim uma solução na natureza, sem remédio químico, sem efeito colateral e que tem ajudado muita gente. Basta você assistir meus depoimentos. Hoje eu vou falar de uma doença muito comum, que é a sarna. A sarna ou a escabiose é uma doença provocada por um tipo de ácaro. Ácaro a casa inteira tem. Então, mas em algum momento a tua imunidade pode baixar, ou esse tipo de ácaro está fazendo parte do meio que você vive. Geralmente a sarna vai afetar 2 a 3 pessoas na própria casa, então não é uma coisa que você fica aí sozinho. E o tratamento natural que eu vou passar serve para sarna, para piolho, serve para outros tipos de parasitas, enfim, você pode estar melhorando bastante, tá bom? O ciclo da sarna é 21 dias, então se às vezes você não sabe se está com sarna ou não, a velocidade de movimentação desse ácaro é muito pequena, então ele vai fazer aí uma espécie de túnel na tua pele, pequenos túneis, e aí vai implantar os seus ovos ali, e o corpo vai gerar um certo tipo de inflamação, você vai arranhando, algumas bactérias vão se alojar nessa arranhadura, e aí vai gerar outros processos inflamatórios. Tem casos muito graves de sarna, tá? Tem bastante estudo relacionado ao benzoato de benzila, bastante estudo. Tem algumas pessoas que são alérgicas a essa substância, mas a maioria dos estudos mostra que até 12 horas isso resolve. Então você pode conversar com o seu médico, por exemplo, ou ir na própria farmácia comprar um sabonete à base dessa substância, já vai estar ajudando bastante. Às vezes não funciona, por isso eu vou te passar alguns tratamentos naturais que ajudam muito. Só por curiosidade, esses remédios para sarna geralmente são paraparasitas, né? Paraparasitas. E uma curiosidade interessante é que a ivermectina é o antiparasitário. Então, aquele remédio que se usava para coronavírus, enfim, que se testou, que se estudou para isso, não deixava de ser para escabiose ou a sarna. Então, quem tomou aí para Covid-19 a ivermectina tomou um remédio para sarna, tá bom? Vou te passar um tratamento natural, primeiro para você tomar todo santo dia durante esse ciclo aí de tratamento, você tem que estar fazendo aí. Lembrando que o tratamento para sarna natural precisa ser feito depois do ciclo, mais 7 dias. Então você vai dar um tempo aí e eu vou te explicar direitinho. Você vai pegar uma planta chamada mil e ramas, chapéu de couro e bardana. Vai colocar uma colher de cada em meio litro de água, vai ferver, vai coar e tomar os goles durante o dia. Você pode estar aplicando no local a própolis ou tomando aí 40 gotas 2 vezes ao dia de própolis verde, vai te ajudar bastante também. Se você quiser ir mais a fundo, já existe um remédio natural chamado bálsamo do Peru, tá? Ele é um bálsamo riquíssimo em benzoato de benzila, então é muito importante, tá bom? Então terminou o tratamentinho aí de 10 a 15 dias, você volta a fazer mais 7 dias desse tratamento. Geralmente, como eu falei, uma pessoa infectada vai estar, não é só sozinha na casa, vai ter mais gente infectada. Um detalhe interessante, você precisa lavar todos os cômodos da casa com água quente aí, né? Olá! Se você deseja tratar a sua doença sem o uso de remédios químicos, eu escrevi um livro com tratamento natural para mais de 90 tipos de doença, desde uma simples azia até um zumbido no ouvido. Doenças como pressão alta, diabetes, refluxo, gastrite e intestino preso são todas doenças controláveis. Porém, tem que saber o tratamento natural específico para essa doença. O livro Curas Extraordinárias tem mais de 90 tratamentos para 90 tipos de doença. E muito mais, tem a lista com os piores e melhores alimentos do mundo, tem a lista com os alimentos que mais emagrecem no mundo, tem a lista com os alimentos que mais aumentam a imunidade no mundo. Doença, tempo e descuido. Saúde, tempo e cuidado. A sua saúde é o seu maior patrimônio. Cuide dela.
Participe do programa Vida Plena. Mande suas perguntas pelo WhatsApp 9-2000-7352. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, às 11 da manhã, aqui na Cidade Alta FM.